Saudações em Cristo, irmãos e irmãs. Damos sequência hoje ao nosso módulo. Na semana passada estivemos investigando o texto Redescobrindo o Ministério Pastoral e a partir disso dá para formar uma ideia bíblica e teológica sobre essa questão. Nessa semana o texto que será postado para apreciação, para discussão, será um texto mais resumido, porém conciso, na nossa discussão sobre a teologia pastoral, sobre o que é o ministério pastoral segundo a perspectiva e o discurso de Deus. Nós abordamos a questão para discussão no fórum sobre o ministério pastoral na perspectiva bíblica neotestamentária, sob a perspectiva do apóstolo Paulo, onde 3 ministérios são discutidos naquele momento, naquele trecho, tanto em Timóteo como em Tito, e essa discussão precisa ser ampliada. Sabemos que o tempo de hoje, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, onde teologias fabricadas estão sendo fabricadas para validar comportamentos pastorais não bíblicos. Teologias não baseadas na Escritura, mas a partir de pensamento e deduções humanas baseadas no pós-modernismo, baseado em filosofia de tempo e baseado em crendices de igrejas locais. Mas a Escritura Sagrada, ela traz o seu ponto de vista sobre isso, como, por exemplo, no tempo de hoje, ser pastor, exercer um ministério pastoral, é sinônimo de grandeza, de status, de dinheiro, de poder e de outras coisas. Mas tem sido assim mesmo na Escritura? Foi dessa forma que Jesus instituiu esse ministério honroso? É esse o discurso de Deus sobre uma função pastoral? Como, por exemplo, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, do versículo 35 ao 44, nós temos uma discussão sobre isso, onde a perspectiva de Jesus do serviço cristão é um serviço de escravo. A palavra aparece traduzida como servo, mas o original grego nos diz escravo. Então nós estamos falando do ministério, cuja tônica dele é a escravidão e serviço. Escravidão a Deus e ao Evangelho, como dizia o apóstolo Paulo, e o ministério de serviço. Serviço a quem? Serviço ao outro. Nesse trecho da Escritura, a questão eu quero sentar à direita, e o outro dizia, eu quero sentar à esquerda. Mas Jesus, olhando essa postura de sentimento de grandeza e de expectativas erradas sobre o ministério cristão, sobre a função de apacentar, de cuidar do rebanho do Senhor, e dessas coisas o Senhor disse, não é por aí. Se vocês querem ser grandes, então vocês têm que se tornar pequenos e ser servo do menor. E é nesse contexto que a palavra servo, no português, empobrece o sentido real do grego empreendido ali, cuja tradução mais fiel seria escravo, um serviço sem direitos, um indivíduo cujo ministério exercido não estaria baseado, o serviço não estaria baseado em quanto se vai ganhar, qual posição que eu vou ocupar, que tipo de aplauso eu vou ter, que tipo de recompensas eu vou ter. Então Jesus foi o próprio exemplo disso, quando teve uma vida de serviço, uma vida humilde, de simplicidade, uma vida cuja a expectativa e o propósito único era justamente a glória de Deus, e tudo isso apontando para a vida eterna, para o reino eterno de Deus. Então é nessa perspectiva que nós estamos discutindo teologia pastoral, a partir da Escritura e não do pós-modernismo, a partir do que a Escritura está dizendo que tem que ser um ministério, como tem que ser um ministério pastoral, a partir do pensamento dos evangelistas, a partir do pensamento dos apóstolos e não do que a igreja atual diz. Vamos ampliar ainda mais essa discussão a partir do posicionamento de cada um na participação que tiveram no fórum,
E daí então estarei falando um pouco mais sobre isso, entrando nos textos tanto de Timóteo como de Tito, os textos que foram propostos para vocês a partir do texto do escritor do livro Ministério Pastoral, que estamos usando como base para essa nossa reflexão. Olhando por esse ângulo, nós descobriremos uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo, ele tinha a clara ideia de como funcionaria isso, e ele próprio afirmava dessa disponibilidade, dessa disposição para o trabalho como um trabalho desgastante, um trabalho sem recompensas nessa vida no sentido material, mas um trabalho bastante honroso que daria sentido de fato à sua própria existência, como por exemplo a afirmação dele: eu me gastarei e me deixarei gastar, isso falando do trabalho que envolve toda essa função. Então, é nessa perspectiva que cada estudante deve refletir uma teologia pastoral. Os evangelhos falam disso, os escritos apostólicos falam disso. Então a ideia é que cada estudante, a partir da sua própria pesquisa, como eu já disse no primeiro vídeo, coloque em contraste, coloque em choque o que tem acreditado, o que tem aprendido nesse tempo sobre teologia pastoral. Mas falando de teologia pastoral, nós não estamos nos referindo apenas ao título, ao ministério específico, ao ofício específico de pastor, mas de um trabalho bem intensivo. Não conseguimos pensar um ministério pastoral a partir de uma teologia verdadeiramente bíblica, vétero e neotestamentária, que não envolva uma série de situações, como por exemplo, é de competência do pastor pregar, ensinar e curar o rebanho de Deus. Isso envolve uma série de serviços específicos enquanto esse trabalho é exercido. Quando falamos de pregar, então significa que esse indivíduo, esse pastor, que é de fato um pastor na perspectiva do discurso de Deus sobre o ministério pastoral, é exigido dele um tempo significativo de pesquisa na Escritura, de entendimento na Escritura, de renovação do entendimento a partir da Escritura. Isso requer tempo, isso requer aplicação, isso requer disciplina, isso requer disposição nos estudos. E, infelizmente, quando se não tem essa perspectiva, quando não se tem essa ideia teológica, quando não se tem essa teologia pastoral, então acontece um problema muito sério. A mensagem da palavra de Deus começa a ficar escassa no púlpito. Esse ministro, ele não terá o conteúdo verdadeiramente teológico, verdadeiramente a partir do discurso de Deus, e então a pregação da sua igreja, a pregação ao seu rebanho fica pobre e o rebanho começa a ficar adoecido. Esse povo, essa comunidade começa a ficar adoecida. Então as crises começam a aparecer, coisas como temos lutado nesses últimos dias, como depressão e uma série de outras doenças oriundas de uma ansiedade pecaminosa que tem sido criada, gerada, ou melhor, tem dado oportunidade para que os corações pecaminosos transbordem a partir de uma vida louca dessa nossa pós-modernidade, cuja igreja tem se mundanizado e copiado o modelo. Quando a pregação não é verdadeiramente bíblica, aprofundada numa teologia bíblica verdadeira, então a tendência é que essa pregação encoraje esse tipo de pecado. Os membros dessa igreja são encorajados a correr, feito loucos, a conquistarem, a terem, a possuírem, a galgarem posições secularmente falando honrosas. E essas pessoas vão se adoecendo ao modelo do próprio mundo, ao próprio modelo do que é esse século. Tudo isso por causa da pobreza, em parte, por causa da pobreza da pregação desse pastor, cujo entendimento não é de uma teologia pastoral verdadeira. O outro ponto de discipulado, que é
Uma coisa que é necessária também, que a teologia pastoral prevê e exige desses que exercem esse ofício, a questão do discipulado é outra carência, porque, infelizmente, esse indivíduo que está buscando status, posses, que está buscando poder, ele não tem a disponibilidade e a preocupação com o outro de se desgastar, de se gastar e se deixar gastar em função do outro, de gastar tempo discipulando, de repente, uma pessoa que dá muito trabalho, pessoas com vícios, como, por exemplo, pessoas com problemas no caráter e na moral, pessoas envolvidas com dependência de droga, envolvidas com prostituição profunda, pessoas depressivas, pessoas com diagnósticos das pseudodoenças do nosso século, e esses pastores, eles não querem ou não têm ferramenta para tratar desses indivíduos, porque não conhecem uma teologia bíblica, uma teologia bíblica sobre o que é o ministério pastoral. Então eles começam a terceirizar o seu trabalho de tratamento, de discipulado dessas pessoas, e com isso a igreja, o rebanho do Senhor, é enfraquecida. E o outro ponto é curar, que é da parte do serviço pastoral, que está incluso numa teologia pastoral vétero e neotestamentária. Eu preciso, enquanto pastor, me envolver com essas dificuldades, e quando o texto fala de curar, ele não está falando só de impor as mãos e orar para que Deus faça um milagre curando alguém de câncer ou de outras doenças terríveis e incuráveis pela medicina, mas fala de um desgaste nesse processo discipulado, como, por exemplo, enfrentar fila de hospital de madrugada para um idoso, como, por exemplo, gastar recursos que entram no caixa da igreja com remédio e tratamento médico para alguns desses membros do rebanho de Deus, da igreja, enfim. E com isso nós estamos assistindo no nosso tempo uma decadência muito grande no ofício pastoral, no ministério pastoral, tudo em função de não se ter, de fato, uma teologia pastoral, ou seja, não estarmos baseados, de fato, no discurso de Deus sobre o que é uma vida, um ofício, um exercício, um ministério pastoral. Eu quero que vocês reflitam bastante nos textos e no livro de leitura obrigatória com esses pormenores, vislumbrando esses pormenores, colocando sempre em contraste o que a Bíblia diz que é um ministério pastoral, o discurso de Deus, ou seja, uma teologia pastoral de fato, e a teologia pastoral que se tem construído a partir de, como eu já disse no outro vídeo, de ganâncias, de igrejismo, de filosofia de tempo e outras coisas mais que vocês podem ir nominando e, enfim, lidando com isso. O texto está postado e eu espero o afinco de vocês a tempo para produzindo esse material de avaliação conforme é exigido a partir das postagens. Fiquem atentos, cumpram os prazos e espero que vocês cresçam mais um pouco. E na próxima aula, na aula da outra semana, então, eu vou trazer uma discussão a partir do que vocês têm discutido nos fóruns e a partir do que vimos até aqui. Como eu já tenho dito na introdução da aula dessa semana, eu estarei disponível a todos para esclarecimento de dúvida e para debate sobre a questão via Skype, na terça-feira, a partir das 19h30 até 21 horas.